você que vai ficar aqui comigo, vai lá para Lucas capítulo 16. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando as boas novas do Evangelho com base num Evangelho muito especial. Inclusive é desafiador porque é o Evangelho mais difícil de ser estudado. Inclusive, na linguagem original do grego, é o grego mais polido. Lucas era um médico. Então a percepção dele, diferente de Mateus, que era um publicano, diferente de Marcos e de João, João era um pescador muito simples, assim como Pedro. Lucas não. Então a gente tem aprendido aqui no Evangelho de Lucas, de uma maneira muito especial, sobre a vida, ministério, a obra, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus e tudo aquilo que ele nos ensinou. E nós estamos numa sessão bem importante aqui, falando a respeito das parábolas. Lucas, como muito bem orquestrado no seu evangelho, ele organizou um evangelho para falar a respeito de Cristo de uma maneira tão bonita, tão bem feita, que ele inclusive deu uma sessão especificamente para as parábolas. O que são as parábolas? Senão ilustrações. Ele trouxe algumas ilustrações para apontar uma realidade maior. Jesus, ele usava as ilustrações, as parábolas, para confundir corações endurecidos, porque as parábolas precisavam de muita atenção para entender a sua aplicação, e quem estava de coração muito aberto para entender o Evangelho de Jesus, pegava a ilustração e conseguia enxergar uma janela de possibilidades da eternidade do reino de Deus de uma maneira incrível. E nós estamos aqui no capítulo 16 e vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do administrador astuto. Semana passada nós falávamos sobre 3 coisas que foram perdidas: uma moeda, uma ovelha e um filho. O filho perdido é a famosa parábola do filho pródigo. E ali nós vimos que Deus, ele vê em nós como moedas, como ovelhas ou como filhos, pessoas, pecadores miseráveis, mas que têm valor intrínseco em nós mesmos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que o nosso valor está em Deus e não nas coisas deste mundo. Não é diferente a dinâmica que Jesus está fazendo aqui, contando parábolas relacionadas aos verdadeiros valores do reino de Deus. Assim como ele vai falar aqui no capítulo 16 sobre a parábola do rico e do Lázaro. E nós não vamos dar muito enfoque nesta parábola, mas senão no administrador astuto. Lucas capítulo 16, leia comigo a partir do versículo 1. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Jesus disse aos seus discípulos. E é essa dinâmica. Jesus, ele estava sempre em alguns momentos sentando a turma, os discípulos, e como um bom mestre, um bom rabino, ele fazia o pessoal se acalmar. O pessoal sentava depois de dias de ministração, curando, ensinando, abençoando pessoas. Ele parava, especificamente com os 12 apóstolos e os agregados. Então disse Jesus aos 12 discípulos e os agregados: vou contar uma parábola. Havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas possam me receber em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, senta depressa e escreva 50. A seguir, versículo 7, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu ele. E ele lhes disse: tome a sua conta e escreva 80. Versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente.
Pois os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Versículo 9. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Eu queria te chamar a atenção nesta noite sobre o amor a Deus acima das riquezas desta vida. E a mensagem de hoje vai nos mostrar que o amor verdadeiro a Deus se manifesta no uso correto dos recursos terrenos que Deus nos dá, visando abençoar vidas e glorificar a Deus. Amém? Ore comigo por isto. Deus, Senhor bendito, abra os nossos corações para que nós possamos compreender de fato o que é o verdadeiro amor ao Senhor, que faz-nos abnegar dos recursos deste mundo. E que saiamos daqui encorajados e dispostos a sermos mordomos, bons administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Ok, o capítulo 16 aqui de Lucas nos traz uma parábola que, à primeira vista, causa estranheza sobre um administrador infiel e o louvor que foi feito a ele. Jesus ele conta sobre um homem que, prestes a perder o seu emprego, ele age de maneira muito esperta para garantir ao menos 2 amigos que possam o acolher depois. Um vendedor de azeite e um outro de trigo. E, aliás, inclusive, quando se fala lá no versículo 6, que esse empresário de azeite estava devendo ao dono da empresa que dispunha e vendia azeite, ele estava devendo nada menos do que 100 batos de azeite. Sabe o que isso significa? São 3.600 litros de azeite. Chutando por baixo, esse camarada estava devendo por volta de 190 mil reais, nas nossas contas aqui no real brasileiro. E o camarada que estava devendo, o outro que estava devendo trigo, ele estava devendo, lá no versículo 7, 100 coros de trigo. Nada mais, nada menos do que 35 toneladas de trigo. O que nas nossas contas, se a gente for fazer o câmbio aqui, é 70 mil reais de dívidas. Então esse camarada, ele, entre os devedores do seu senhor, ele certamente que ele procurou 2 empresários de muita grana. Este homem astuto praticou um suborno velado. Ele não ofereceu dinheiro para esses 2 camaradas. Ele deu desconto em grandes dívidas para obter favorecimento. Você já ouviu falar sobre isso? Ele comprou o interesse da amizade desses empresários que dariam um retorno futuro para ele. Porque ele estava sendo demitido, ele tinha um bom emprego e certamente que uma boa renda, um bom ordenado. Sabe o que esse camarada está fazendo aqui? Quem entende da linguagem administrativa, corporativa nos nossos dias, ele está fazendo um famoso networking, que é nada mais, nada menos do que uma rede de amizades profissionais. Por exemplo, se você quer engajar em algum mercado aqui na nossa cidade, se você ficar sócio do Bebedouro Clube, lá você vai fazer um ótimo networking. Você está entendendo? Você vai começar a jogar tênis com os empresários da cidade. Foi isso que esse camarada fez de forma muito astuta. E embora o administrador seja injusto, Jesus ele usa a sagacidade para nos ensinar algo muito profundo sobre os recursos desta vida e como nós a utilizamos. Nós o utilizamos, os recursos. Seja no muito ou no pouco. E antes de qualquer outra coisa, deixa eu dar 2 esclarecimentos. Primeiro, Jesus não está incentivando a desonestidade aqui. Longe disto, ok? Jesus, ele sempre pregou a verdade, apontou a verdade e incentivou a verdade, a honestidade e não a desonestidade. E você vai perceber durante a mensagem que isso vai ficar claro para você.
E em segundo lugar, muito menos nos está Jesus desencorajando a trabalhar duro, a nos prepararmos para uma vida próspera. Ele não está encorajando a desonestidade, muito menos desencorajando pessoas capazes e inteligentes para ganhar muito dinheiro nesta vida. Ok? Fica claro? Ou seja, devemos ser honestos e podemos trabalhar para ficarmos ricos, prósperos. No entanto, nós vivemos numa sociedade, e este é o grande alerta desta mensagem, vivemos num tempo onde o valor de uma pessoa é medido por aquilo que ela possui. E as portas de acesso dela são cada vez melhores e maiores, conforme o seu networking desta vida. Mas Jesus está aqui apontando para uma ilustração. Ele está contando uma parábola sobre esse administrador desonesto, mas ele conclui a sua mensagem, e na conclusão você vai perceber que grandes lições são apontadas lá, tais como quando Jesus vai dizer no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou a Mamon, ou ao dinheiro. Aqui, o coração desta mensagem é, ou amamos a Deus, ou amamos os recursos desta vida. Não há meio termo. Ou vamos entronizar no trono do nosso coração a Deus, a Cristo e a abnegação dos recursos desta vida, ou vamos entronizar no nosso coração a idolatria do dinheiro. Não é errado ter dinheiro. O errado é a idolatria dos recursos por qualquer possibilidade, por qualquer meio, seja a forma como for. Portanto, veja comigo 3 lições importantes sobre amar a Deus acima das riquezas deste mundo, amar a Deus acima dos recursos desta vida, deste mundo. Em primeiro lugar, a primeira lição é, tome cuidado com o perigo da confiança nas riquezas. Tome cuidado, há um grande perigo aqui. E eu queria te chamar a atenção de volta a esse contexto dos versos de 1 a 9. Quando o Senhor ele vai contar esta parábola, e ele vai falar a respeito desse camarada, que ele aqui no versículo 2, volte a sua atenção para o versículo 2, quando o seu Senhor, ele vai dizer, então ele o chamou e perguntou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas. Você precisa prestar contas. Jesus, ele não está elogiando a desonestidade desse administrador infiel, mas sim a sua esperteza em planejar o futuro. E ele precisou prestar contas. E certamente que ele estava no negativo com o seu Senhor, ele estava dando prejuízo, provavelmente ele era corrupto, ele estava separando uma boa parte para si, e um mau administrador porque tinha muita gente devendo para o seu Senhor, e aí ele faz um negócio impressionante. Ele senta com gente que tem muita grana, ele dá um bom desconto, e os comentaristas dizem que inclusive essa possa ser uma daquelas parábolas, porque de modo geral as parábolas elas são ilustrações, elas não são histórias reais. Há poucas, raras parábolas que são talvez histórias reais, essa é uma delas. Que Jesus ele pega essa situação real, e muito provavelmente esse homem levantou a grana que ele precisava para chegar lá no seu Senhor e prestar contas e disser, o que eu estava te devendo era isso, ok, eu vou para o meu canto, você continua com as suas riquezas. E ele preparou a caminha dele de maneira esperta e astuta. Ele aproveitou o tempo e as oportunidades que ele tinha, ele foi rápido. Da mesma forma, o cristão ele deve usar tudo o que ele tem, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus dons, para preparar, não o seu tempo nesta terra, mas o seu futuro na eternidade.
É a partir desse apontamento que Jesus está nos levando a uma reflexão aqui, em que o dinheiro pode ser usado de forma correta quando empregamos para ajudar, abençoar e servir pessoas. Da mesma forma como esse administrador insensato, ele soube administrar uma crise que ele estava vivendo, ele até disse, olha, força eu não tenho para cavar buraco. Muito menos eu tenho vergonha de mendigar. Eu preciso dar um jeito para que eu possa criar uma estabilidade, uma segurança financeira para mim e para a minha família. Da mesma forma, o Senhor Jesus está apontando aqui, olha, veja bem, olhe para os recursos desta vida, com a possibilidade de olhar de forma correta, para que você possa empregá-lo de forma correta. E Jesus ele vai nos mostrar como nós podemos usar os recursos desta vida. Porque nos tornamos idólatras e o dinheiro pode se tornar um ídolo quando confiamos nele para nossa segurança. O cristão sábio entende que os recursos terrenos são temporários, mas vidas, almas são eternas. Então, cuidado, em primeiro lugar, com o perigo de você confiar exclusivamente nos recursos desta vida. Jesus não está elogiando, ele está apontando a esperteza, assim como nós devemos ter, para fazer bom uso de recursos que possam produzir não apenas para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. E a igreja é a única instituição, a única, porque você pode ir atrás de qualquer ONG, de qualquer instituição social, ela tem os seus próprios interesses. A igreja é a única instituição, desde Cristo, desde os primórdios da igreja, que serve a sociedade, transformando famílias que estão à beira de um divórcio, transformando viciados, curando pessoas, transformando vidas, abençoando lares, alcançando os perdidos, fazendo um serviço, prestando um serviço para a sociedade. Sem dinheiro público. Nenhuma igreja usa 1 centavo de recursos, de impostos que são arrecadados de maneira tão avassaladora no nosso país. Ela usa os recursos de homens e mulheres que têm aprendido o perigo das riquezas, e nós estamos aprendendo de Jesus que é melhor dar que receber, é melhor compartilhar. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui é sobre então, fidelidade nas pequenas coisas. Porque se em primeiro lugar nós estamos aprendendo a respeito do perigo de confiar nas coisas deste mundo, o desdobramento natural disto é, nós precisamos então ser fiéis no pouco, nas pequenas coisas. Leia comigo de novo o versículo 10, eu li no momento do momento de dízimos e ofertas, versos 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Isso é um princípio eterno. Não adianta. Pessoas que caem grandes quedas, começaram a tropeçar em pequenas pedrinhas. Foram pequenos tropeços. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Versículo 11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Jesus aqui ele nos lembra que o caráter de um servo fiel se revela nas pequenas atitudes. Diante de grandes desafios. Jesus ele está mostrando aqui que ele está chamando pessoas que compreendam a importância dos pequenos começos e dar valor quando chegar lá, no momento da prosperidade,
Lembrar que os pequenos passos foram feitos com muito sacrifício e que, inclusive, muitas pessoas, por vezes, vai depender agora daquela bênção a ser compartilhada. É por isso que ele vai citar, então, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel lá no muito. Jesus, ele nos lembra, então, a respeito do tamanho, da profundidade, da dimensão, da compreensão que nós temos do que de fato é valor do reino de Deus, o que de fato importa para Deus. E o que importa para Deus não é o tamanho do recurso que nós temos, mas a fidelidade de Deus no uso dos recursos que nós temos. A fidelidade cotidiana, que é o alicerce do amor verdadeiro a Deus. Quando nós servimos pessoas, quando a nossa empresa, ela de alguma forma vai abençoar pessoas. E aqui a gente não está falando de assistencialismo. A gente está falando de crentes que na multiforme graça de Deus, com seus dons e talentos, estão de alguma forma compreendendo que a prosperidade, a capacidade que Deus tem nos dado, a inteligência, a sagacidade, assim como aquele administrador infiel, ele foi bom para fazer algo para ele, nós somos bons para fazer muitas coisas para muitas pessoas. Isso não significa que é você começar a pagar um salário para funcionário que você não é capaz de fazer, dar passo maior do que a sua perna. Não é isto. É você dar uma oferta e dízimo na igreja, além daquilo que Deus pede de você. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o teu coração e a visão que Deus nos dá de, se Deus está nos abençoando, eu vou ser fiel, alicerçado nesse amor verdadeiro a Deus, que me leva a amar pessoas e a entender que os recursos que Deus está me dando é para abençoar vidas. Quem é fiel no pouco está mostrando que o seu coração não se engana com as grandes coisas deste mundo, mas que Deus nos dá, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Sabe, por outro lado, são os pequenos passos que nos levam a grandes jornadas. São as pequenas decisões que a gente toma e a gente é fiel aos valores que nós estamos dando passo a passo, que Deus vai nos dar a graça de celebrar grandes vitórias lá na frente. E certamente, pessoas que valorizam esses pequenos passos, são fiéis no pouco, lá na frente vão glorificar a Deus com grandes decisões, abençoando vidas. Eu faço parte de ministério de igreja já há quase 30 anos, desde a época que eu fui para o seminário, todos os treinamentos que eu fiz, as igrejas que eu conheci, as histórias que eu conheci, de homens e mulheres que Deus levantou na história das igrejas, nos ministérios, que compreenderam essa visão, entenderam o perigo da riqueza desse mundo e da idolatria do coração humano ao dinheiro, e começaram a se tornar pessoas, grandes empresários em Campinas, Ribeirão Preto, em São Paulo. Estou falando de grandes homens, homens de grandes empresas, que financiam a obra missionária no Brasil e no mundo. Financiam. Eu lembro de uma pequena história de um missionário entre os indígenas aqui no Brasil, o Quinha. O Quinha não, um dos parceiros do Quinha da missão Meva. Eles estavam numa missão, e naquele contexto eles precisam de arma. Eles estão no meio da mata amazônica, e eles precisam de espingarda diante de uma possibilidade de um ataque de uma onça pintada. E houve um acidente. A arma, eles estavam em alguns barcos, algumas canoas, e a espingarda, ela escorregou, ela caiu, e ela estourou e bateu uma bala no peito do amigo do Quinha. Ele estava perdendo muito sangue, ele ia morrer. A Igreja Batista Central, a Igreja Batista Fonte de Campinas, a antiga Igreja Batista IBCU, da cidade universitária, hoje Igreja Batista Fonte, sustentava aqueles missionários. Os empresários foram movidos em menos de algumas horas.
eles conseguiram todos os recursos para o avião de pequeno porte que foi buscá-lo lá no meio da mata, o avião para Manaus até Campinas, e todo o tratamento num ótimo hospital em Campinas, e aquele missionário foi salvo. Por conta de homens e mulheres empresários que Deus levanta com esse tipo de visão. Porque eles entenderam. Eles foram fiéis no pouco, eles são fiéis no muito. E eles entenderam que os verdadeiros valores que ecoam para a eternidade é tudo aquilo que a gente faz para abençoar pessoas, abençoar vidas e glorificar a Deus através do ministério, através da igreja. Quantos indígenas, quando Maranata, Jesus voltar, quantos indígenas, através da Meva, através do Quinha, através do Kurt, é um missionário que levou o tiro, um americano, vão louvar a Deus de todas as línguas, tribos, povos e nações, lá naquele grande dia. Louvarão porque eles se converteram a Cristo, porque pessoas investiram com seus dons e talentos e recursos para que a missão continuasse lá. E isso faz toda a diferença. E a terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto é que o serviço a Deus nos livra do serviço às riquezas, do amor a Deus que nos livra do amor às riquezas. Leia comigo os versos de 13 a 15. Nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, nas traduções mais antigas. Versículo 14, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso, zombavam de Jesus. Ele lhes disse, porém, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável, é abominável aos olhos de Deus. Jesus ele é categórico aqui. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis nós devotar a nossa vida a dois senhores. Ou vamos devotar a nossa vida, o nosso coração, a uma coisa ou a outra. E há uma relação muito intrínseca à idolatria do nosso coração, a ou amar a Deus ou a nossa gana, a nossa avareza, a nossa ganância por coisas. A palavra usada aqui para dinheiro, ou vocês vão servir a Deus ou ao dinheiro, no versículo 13, é a expressão mamon. Mamon é uma palavra hebraica, literalmente, que ela é traduzida para dinheiro, money, dólar, real. Qual que é o nome da moeda? Euro. Dinheiro. Mas mamon se tornou, no contexto da cultura do Oriente Médio, como que se fosse um deus da riqueza. Então, a expressão mamon aqui, além de expressar dinheiro, recursos, money, representa não apenas bens materiais, mas a idolatria da avareza e da ganância. Tudo que compete com Deus no trono do nosso coração. E idolatria nada mais é do que você colocar qualquer coisa no espaço do teu coração que é somente a Deus. E os fariseus, ouvindo isso, zombavam de Jesus. E por que eles zombavam de Jesus? Os fariseus eram um tipo de pessoas religiosas, mestres da lei, que alguns deles eram contratados para seguir Jesus. Eles eram obrigados a estarem caminhando para saber o que ele estava falando, para pegar o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando, porque já estavam prontos a crucificá-lo, a puni-lo, porque ele dizia ser o Filho de Deus. E isso para eles era uma blasfêmia. Como que um homem se coloca como o Filho de Deus?
Então eles estavam perseguindo a Jesus. E muitos desses fariseus tentavam colocar Jesus à prova. E aqui eles nem tentaram colocar Jesus à prova. Eles simplesmente se comportavam de uma maneira como a gente vê lá em Provérbios, os zombadores. Uma coisa é o tolo, sabe? O ignorante, que ele está rindo de uma piada, que ele nem entende que o verdadeiro zombador a maldade de um humor ácido. O tolo é assim, o insensato é assim. Agora, aquela pessoa que vai se tornando má, ela vai se tornando zombadora de valores e princípios de fé, de coisas importantes. Você convive com pessoas assim? No emprego, no trabalho, na empresa, no dia a dia, na família. Pessoas que zombam da fé, pessoas que questionam os seus valores. São os fariseus aqui. E eles estavam zombando porque eles eram avarentos. Eles estavam zombando porque eles eram ricos. Eles eram homens de condição financeira. E orgulhosos quanto à crença de que toda forma de prosperidade era um sinal de bênção de Deus. O judeu é assim até hoje. Eles entendem que a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, a aliança que Deus fez com Salomão, com Davi, ela implica em prosperidade. Por isso que Jesus veio para nos trazer uma nova aliança, uma aliança que nós somos bem-aventurados quando choramos, quando somos pobres, quando somos falidos e estamos tristes, sendo perseguidos e zombados. A verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza, que não mais, disse Jesus, apontando para uma riqueza que não mais está neste mundo, mas em um relacionamento com Deus. Então Jesus, ele revela que Deus conhece os corações, como ele diz lá no versículo 15. Jesus, ele ouve a zombaria daqueles ricos fariseus orgulhosos e avarentos, porque eles estavam interpretando errado a lei. Aquela senhorinha que deu tudo que tinha, que era apenas algumas moedinhas, ela deu tudo e ela foi aprovada diante de Deus. Sim, o homem foca a aparência, mas Deus vê o coração. É por isso que em Mateus 6, versos 19 a 21, foi dito: não acumulem para vocês tesouros desta terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Amados, o amor ao dinheiro corrompe o coração e nos torna cegos para as coisas eternas. O amor a Deus, por outro lado, nos liberta para vivermos de forma simples, generosa e abnegada. Não é errado possuir bens. Não é errado, não é pecado uma pessoa ficar rica. Você vê no Novo Testamento Jesus se relacionando com pessoas ricas. Não é errado possuir bens, mas é pecado quando os bens te possuem. O erro está em você inverter os valores, em que você vai gastar a tua vida, e como disse o John Piper, você vai desperdiçar a sua vida correndo atrás de recursos, de projetos, de planos, em que você pode se tornar a pessoa mais rica deste mundo, mais famosa deste mundo, mais próspera entre as pessoas que você conhece, e perder a própria alma, e não deixar nenhum legado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais Deus te abençoa, mais Ele quer ver em você a capacidade de você entender o perigo das riquezas, a fidelidade nas pequenas coisas e a sua capacidade de compreender que o serviço e o amor a Deus está acima do amor ao dinheiro. Eu quero concluir esta mensagem apontando para o fato de que
o administrador infiel, ele agiu pensando na segurança do seu futuro terreno. E isso foi bom para ele. E a gente tira uma grande lição a despeito disso. Assim como nós, os filhos da luz, devemos agir pensando no nosso futuro eterno. O problema é que nós crescemos numa sociedade imediatista, consumista, capitalista, ou socialista, ou seja ela qual for, sempre nos fazendo focar nas coisas deste mundo. A vida é breve, então deixa